Seja muito bem-vindo ao canal. Eu sou Alessandro e hoje você vai conhecer uma história que vai te prender do início ao fim. Mas antes de começar, já aproveita e se inscreva no canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo, e deixa o like porque isso ajuda demais o canal a crescer. Comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo e compartilha com alguém que também vai gostar desse tema. Agora, respira fundo, apaga as luzes e se prepare, porque o que vem a seguir pode mudar a forma como você vê o mundo. Mosteiro de Sveti Naum, Bulgária, 1861. As montanhas dos Balcãs, cobertas por neblinas eternas, guardam mais do que lendas. Escondem memórias que o tempo tentou enterrar, histórias que escaparam dos livros, silenciadas por medo, não por esquecimento. No inverno rigoroso de 1861, o mosteiro de Sveti Naum, às margens do Lago Ohrid, tornou-se epicentro de um acontecimento tão sombrio, que até hoje os moradores da região evitam pronunciar seu nome. O mosteiro, isolado entre penhascos e florestas densas, parecia ter congelado no tempo. Suas torres de pedra escura e janelas estreitas cortavam o céu como dedos erguidos em prece. Ali, viviam 23 freiras da Ordem de Santa Paraskeva, conhecidas pela rigidez, jejum extremo e silêncio devoto. Mas em dezembro daquele ano, os sinos cessaram. As janelas se fecharam. E, segundo os aldeões, o mal se instalou ali vestido de véu branco e olhar vazio. Ela chegou antes da primeira neve. Vinha de Plovdiv, a centenas de quilômetros dali, trazida por um velho cocheiro contratado pela igreja. Irmã Vesna, 28 anos. Órfã de guerra, criada entre ruínas e missas. Vestia um hábito cinzento antigo, e carregava apenas um crucifixo de ferro e uma pequena caixa trancada, cujo conteúdo ninguém jamais descobriu. Desde o primeiro momento, algo nela causava desconforto. Tinha olhos profundos demais, como quem guarda um segredo que nem os anjos ousam decifrar. Caminhava sem som. Pisava como sombra. A Madre Superior, Irmã Emiliana, sentiu o arrepio imediatamente, o mesmo pressentimento que dizia ter sentido antes da morte do próprio pai, 20 anos antes. Ela quis recusar Vesna, mas não pôde. A carta vinha assinada pelo arcebispo metropolitano de Sofia. Aceitem-na. É serva de Deus, e ele a escolheu. Não houve mais o que discutir. Nos primeiros dias, Vesna cumpria todas as obrigações com uma precisão quase artificial. Não errava um salmo. Não derrubava um grão de arroz. Não piscava durante os terços. Rezava de madrugada, sozinha, com as mãos enterradas na neve, dizendo que a dor purifica a alma para que Deus veja com mais clareza. As outras freiras tentavam não comentar, mas havia cochichos. E sempre, um silêncio pesado seguia os passos de Vesna. Na noite de 18 de novembro, o céu tingiu-se de um vermelho espesso com a chegada de um eclipse lunar, algo raro, mas não inédito. As freiras se trancaram em oração. À meia-noite, gritos ecoaram da capela inferior. Irmã Dorotia, a mais jovem do convento, foi encontrada caída ao pé do altar, com as unhas arrancadas e os lábios costurados com linha preta, o tipo usado apenas em véus mortuários. Estava viva, mas seus olhos haviam perdido todo o brilho. Pior, ao lado de seu corpo, havia marcas no chão feitas com cera derretida. Tinha um símbolo, um círculo com inscrições em caracteres que nem a Madre Superior reconheceu, nem eslavos, nem gregos, nem latinos. A madre acreditou que alguém da aldeia invadira o mosteiro. Mas a porta principal estava trancada por dentro. E os cães do portão não haviam latido. No dia seguinte, Vesna apareceu com uma ferida no braço. Disse ter caído durante a noite. Mas uma noviça afirmou tê-la visto subindo a torre do sino com um livro envolto em tecido vermelho. A madre foi até o quarto de Vesna. Vazio. Impecável. Mas havia um cheiro doce, quase adocicado, misturado ao fedor de carne envelhecida. E sobre a cama, uma pena preta, com a ponta queimada. A torre do sino havia sido fechada há mais de 30 anos. O andar superior era instável. Mas foi para lá que Vesna passou a subir diariamente após o episódio. Dizia que lá a oração chegava mais rápido. A madre cedeu, mas com restrições. A torre foi isolada. Só Vesna podia subir. Todas as noites, trancava-se lá por horas. Às vezes, até de madrugada. Foi quando os fenômenos começaram. As velas da capela acendiam sozinhas.
Ícones religiosos escureciam de um dia para o outro. O cheiro de incenso passou a ser substituído por um aroma amargo, metálico, quase como ferrugem aquecida. As freiras começaram a adoecer. Uma teve febres inexplicáveis. Outra perdeu parte da audição. E uma terceira entrou em silêncio absoluto, e passou os dias desenhando círculos concêntricos nas paredes da cela com os próprios excrementos. A madre, desesperada, subiu até a torre. A porta estava trancada, mas por baixo dela, vazava uma luz avermelhada, pulsante. E um som, algo entre um sussurro e um choro infantil, repetitivo. A madre encostou o ouvido, e ouviu sua própria voz, rezando. Mas ela não estava rezando. Ela fugiu. Na noite seguinte, uma freira que limpava a cripta do mosteiro encontrou um altar improvisado. 4 velas negras. Um círculo queimado no chão. E no centro, uma estátua de um anjo, com o rosto virado para trás. O mais assustador era o que havia ao redor da estátua: retratos antigos das próprias freiras, desenhados a carvão, todos com os olhos riscados. A madre percebeu então que algo havia sido convocado. E que não era Vesna quem rezava naquela torre, era outra coisa rezando através dela. Ela tentou escrever para o bispo. Mas, naquela mesma noite, uma tempestade de neve isolou o mosteiro. Ninguém podia sair. Ninguém podia entrar. E pela primeira vez em séculos, o sino tocou sozinho à meia-noite. Dias depois, quando a neve cedeu, chegou o enviado da igreja, Dom Kalin, exorcista e monge guerreiro, conhecido por confrontar possessões nos confins da Moldávia. Ele interrogou Vesna. Ela olhou para ele e disse, com voz lenta: "Eu vi sua filha. Ela grita no escuro, por você." O exorcista empalideceu. Sua filha havia morrido afogada. Apenas ele sabia disso. Começou o ritual. Durante horas, leu salmos, aspergiu água benta, impôs cruzes. Vesna, acorrentada, permanecia imóvel, com os olhos fechados, até que seus lábios se abriram sozinhos. E ela começou a cantar, não em voz humana. Era um som múltiplo, como 1000 bocas sussurrando simultaneamente, com tons diferentes, algumas infantis, outras guturais. As correntes vibraram. As paredes da cela escureceram. E no teto, formou-se uma rachadura. De dentro dela, caiu sangue. Autêntico. O exorcista gritou palavras em latim. Mas Vesna abriu os olhos e falou: "Eu não estou aqui. Eu estou em todos os lugares onde a fé falha." E então, sorriu. Um sorriso que não parava, que se esticava além da anatomia humana, até que as bochechas rasgaram. E o sorriso continuou. O exorcista desmaiou. Quando acordou, Vesna havia desaparecido. Dizem que encontraram Vesna 3 dias depois, no alto da torre, ajoelhada, diante da cruz invertida, com o corpo perfurado por cravos, como uma paródia grotesca da crucificação. Mas ela estava viva, sorrindo, e dizendo, em sussurros: "Eu sou só o véu. O rosto vem depois." Foi então que o mosteiro foi fechado, lacrado, as freiras transferidas, o local exorcizado, queimado em alguns pontos, e os documentos, todos recolhidos para os arquivos secretos da Igreja Ortodoxa. 30 anos depois, um noviço chamado Anton Ilieu, durante restaurações no convento vizinho, encontrou uma porta de ferro fundido enterrada atrás de pedras. Com esforço, a abriu. Dentro, havia uma cela escura, com inscrições nas paredes, espirais, nomes, olhos. E no centro, uma estátua caída. Sob ela, uma caixa de madeira com tranca quebrada. E dentro da caixa, um véu branco, coberto de sangue seco. Junto dele, um papel com escrita à mão. Ela não foi possuída. Ela foi moldada. O espírito já era sombra. Mas o corpo, fomos nós que entregamos. A fé, mal direcionada, cria mais demônios do que exorciza. Muito obrigado por assistir até aqui. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like. Isso ajuda muito o canal a crescer e chegar a mais pessoas. E claro, se ainda não for inscrito, se inscreva e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Se você curte o conteúdo e quer apoiar ainda mais o nosso trabalho, considere se tornar um patrocinador do canal. Qualquer valor faz a diferença e ajuda a manter esse projeto no ar.
A chave Pix está aparecendo aí na tela. Se puder contribuir, já fica aqui o meu agradecimento de coração. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá!